Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, sempre aqui com vocês, seu host de plantão favorito, e comigo aqui hoje eu tenho o meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast semanal de nerdices, de teologia. E se você gosta, já confia no nosso trabalho, desde já curte aí, avalia a gente. O Beto falou semana passada, né, que tem um troço aí no podcast, você pode avaliar aí no Spotify, faz esses negócios aí, ajuda a gente a tornar o Dois Nerds mais conhecido. Se você ainda não conhece a gente e tá aqui pela primeira vez, ouça com carinho, ouça com atenção, mas não esquece de dar aquela contribuição no final, ajudando a gente a tornar o Dois Nerds conhecido. É isso, meu amigo. Hoje a gente vai falar sobre um evento muito importante, que é a conversão de Philip Goff. E aí a gente tem que começar falando assim, quem é Philip Goff? Porque a gente talvez aqui no Brasil nem conheça ele direito. É interessante, inclusive, eu fiquei sabendo da notícia pelo Instagram também, e não foi num site num canal de teologia cristã, mas a relevância dele foi tão grande que um jornal noticiou a conversão dele. Exatamente. Porque ele, de fato, é um ateu muito conhecido, né? Isso, lá na Inglaterra, né, que é a região dele, aí, de onde ele ele é um filósofo, professor, PhD, vários livros escritos, e ele é um ateu convicto. Ou melhor, ele era um ateu convicto, porque ele veio aí nas últimas semanas num podcast e confessou sua conversão, algo meio recente na vida dele. E o que é muito legal, é muito interessante a gente ver que alguém que por muitos anos defendeu o ateísmo, que se considerava ateu, vem a público agora com a relevância que ele tem. E se você pesquisar Philip Goff, você vai receber vários vídeos no YouTube de podcasts dele participando, ele falando sobre consciência, sobre mente humana, que é meio que essa área que ele fala. E aí agora ele vem a público aí falar sobre a conversão dele, como é que funciona, e como ele mesmo diz por que é um cristianismo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Que ele tá indo, aparentemente, na minha visão, amiguinho, ele foi convencido de Deus, mas não necessariamente convertido a Deus. Dá essa impressão, pela forma como ele fala. Ele gosta de falar que ele é um meio termo entre o ateu e o cristão tradicional, no sentido de que ele não consegue mais negar a existência de Deus. E a gente já vai falar, e o que a gente vai fazer hoje aqui é focar nesses argumentos que convenceram ele. Ao mesmo tempo, ele tem uns questionamentos sobre Deus, que são questionamentos tradicionais do ateu, que é: se Deus é um ser todo-poderoso, por que há sofrimento no mundo? Então ele ainda não conseguiu se desprender desta visão. E aí então ele vai numa linha de que Deus não é todo-poderoso. Então ele acredita que Deus exista, ele não consegue não ver a ação de Deus no universo, mas para ele, Deus é um ser de poder limitado, né? Então, há uma linha teológica que vai mais por essa linha, que é a linha da teologia liberal, é uma das linhas da teologia liberal, né, meu amiguinho? Acho, ainda um pouco antes de entrar se me permite, eu não conhecia Philip Goff até ver a notícia, como eu falei, né? Apesar de ele ser um filósofo muito conhecido, não é o tipo de literatura, de leitura que eu acompanho. Ele é um filósofo que estuda questão de consciência e os livros dele geralmente são voltados para isso, né? Filosofia da mente, filosofia da consciência. Não é uma leitura que me interessa muito. Então conheci-o de fato, ouvi falar dele de fato, desse relato da sua conversão. Mas eu acho interessante, amiguinho, falar
só rapidinho, ateísmo, esse movimento, o ateísmo é a negação da existência de Deus, não é novo, né? É muito antigo já, é o que perpassa aí já séculos de existência. E o ateísmo, ele tem temos aí pelo menos duas possibilidades e caminhos, né? Tem aquele ateísmo que a gente chama, que é um ateísmo mais convicto mesmo, um ateísmo mais acadêmico, que é o caso do Philip Goff, que é um ateísta que tem convicções racionais de que Deus não existe. Não que ele tenha provas da não existência de Deus, que isso é uma questão que a ciência não pode afirmar, né? Nem a prova da existência, nem da não existência. Essas questões não existem disponíveis. Mas eles tentam criar argumentos racionais, acadêmicos, com as outras ciências para evidenciarem que Deus não existe. Existem outros tipos de ateus, que são aqueles ateus mais populares. É o ateu que não acredita em Deus por conveniência, por subjetividade, não tem muitos argumentos. Simplesmente é mais cômodo o não crer. Philip Goff lidera esses ateus, era um dos cabeças desses ateus acadêmicos. Perfeito. Ele se junta aí a uma linha de ateus que escrevem textos, redigem argumentos, produzem questões que tentam evidenciar a não existência de Deus. E aí eu acho importante, porque eu quis falar disso. Porque a nossa Bíblia, é sempre bom lembrar, eu acho que eu já falei isso em Cash. Eu sei que em aula eu já falei, em Cash eu não me relembro. A Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus em nenhum momento. Deus, a Bíblia começa já dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A parte do princípio que, né? E ele estava lá já. Mas quem é esse Deus? Como assim você não sabe? A Bíblia, ela trata dessa forma. Como você não sabe quem é Deus? É evidente quem é Deus. Ele está presente, ele é o rei do universo, nada existiria se não fosse por ele. Como duvidar? Então a Bíblia, ela não fica criando argumentos para provar a existência de Deus. Mas por alguma razão, como a teologia e a filosofia caminharam juntas como ciência por muitos anos, ainda hoje tentam caminhar em alguns pontos, no passado tentaram se criar argumentos racionais para provar a existência de Deus. São aqueles argumentos clássicos que os Tomás de Aquino vai consolidar na sua Suma Teológica, né? Que é a causalidade, historicidade, moralidade. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para vocês verem como há essa preocupação, às vezes, humana em tentar provar a existência de Deus de forma racional. Mas eu reforço, Deus, na sua palavra, não tenta fazer isso. Eu sempre falo para meus alunos lá na faculdade, se Deus não quis provar a sua existência, por que nós insistentemente queremos ficar provando algo? Deus tem que ser crido, não evidenciado pela razão. Philip Goff, pelo que a gente está observando aqui, tenta encontrar razões para isso. Será que são suficientes? Ele até começa o discurso dele exatamente apontando os 5 argumentos clássicos e como para ele não era o suficiente. Olha aí. E aí ele aponta os argumentos mais atuais que o convenceram. Então é bem isso, ele é um cara que vai numa linha de... ele foi convencido, não necessariamente houve nele, e aí eu tô julgando, né, aquela transformação do espírito, a minha razão não importa, eu vou acreditar em Deus. Mas é um processo, amiguinho. Com certeza. Não, vamos acreditar. Eu acho bem legal, a gente não tá aqui também pra ser juízes, né? Pelo amor de Deus. Não. Tomara que ele tenha se convertido mesmo e se torne um grande instrumento de Deus aí. Mas a razão não vai ser suficiente. Se ele só usar a razão e buscar na razão respostas, não vai ser suficiente. Exatamente. Os argumentos... Assim, a gente poderia passar muito tempo aqui explicando como ele vê, por exemplo, a cristologia, que ele já tem uma visão de cristologia dele. Remissão de pecados é algo que ele tem dificuldade de entender, exatamente porque é algo que exige um pouco mais de fé e menos de razão. Não vamos investir tempo do nosso cast hoje aqui para falar sobre isso. Você pode pesquisar sobre isso e a gente pode trazer em outro momento. A gente vai falar dos 2 argumentos que convenceram ele. Porque o que aconteceu, amiguinho? Ele foi convidado para lecionar a matéria Filosofia da Religião. E como filósofo, ele falou assim, beleza, tá suave. E aí ele foi pesquisando filosofias mais atuais da religião. E aí acontece que nesses processos filosóficos atuais, 2 argumentos o convenceram da existência de Deus.
E realmente são argumentos mais detalhados, não tão abrangentes, assim, gerais como eram os antigos, que aquele pessoal nem tinha tantos conhecimentos científicos quanto a gente tem hoje. Mas são dois argumentos muito interessantes. O primeiro argumento é o argumento da consciência. O que ele diz? Ele diz que se a consciência fosse um processo natural da evolução, haveriam mais seres conscientes. Não faz sentido a consciência ser natural da evolução e somente o ser humano ser consciente. E aí, isso foi uma das coisas que pegou ele. Ele pensou, poxa, realmente, se fosse natural, pelo menos mais um ou dois raças conscientes nós teríamos, mas não só tem o ser humano. Então, provavelmente exista esse ser Deus que foi lá e efetivamente colocou a consciência no ser humano. Lembra vagamente o argumento da moralidade. Me lembrou vagamente, né? Não sei se não sou perito nesses argumentos racionais. O argumento da moralidade diz que o ser humano ele tem uma consciência de bem e mal. Se ele tem essa consciência de bem e mal e ele nasce, né, com essa predisposição básica, primitiva do que é certo e errado, veja, primitiva. Lógico que a formação humana vai determinar com mais assertividade o que é certo e errado. Mas todos nascemos com um princípio basilar que norteia algumas decisões mais primitivas nossas. Alguém tem que ser o parâmetro para essas questões basilares. E esse parâmetro é Deus, esse é o argumento da moralidade, né? Me pareceu muito semelhante a esse argumento, né? Não sei. Não, ele é parecido realmente. A questão da moralidade é que, por exemplo, veja, eu vou aloprar aqui. Um cachorro sabe quando ele faz algo errado. Ele é ensinável do que é certo e errado. Então um cachorro consegue ter um nível de moralidade. Agora, ele não sabe o porquê. Ele não tem consciência exata disso. Então, esse argumento vai um pouco mais a fundo e ele conversa com a ideia de consciência mesmo, processo de raciocínio, criação de raciocínio e tudo mais. Mas não deixa de ser uma evolução. Eu acho que é um argumento. Se a gente entrar na linha do Goff, né, houve uma conversão e eu quero, a partir da conversão, encontrar razões que me ajudem a fundamentar, cara, com uma consciência bem desenvolvida do ser humano é algo interessante. Nós somos os únicos seres que desenvolvemos esse tipo de consciência na nossa relação de seres vivos, né? Nenhum outro ser vivo desenvolveu esse nível de consciência. Então, de fato, é um argumento muito pertinente. Por que só o ser humano? Não tem uma explicação biológica, me parece, né? Exato, eu acho que é o fato que não faz sentido, né? Só uma criatura desenvolver isso. Exato. Qual é o nosso diferencial em relação às outras, né? O que teve diferente? É Deus. É tão óbvio, né? Então, eu li uma frase esses tempos em um livro. Eu devia ter anotado qual livro, eu anotei a frase na cabeça. Que a tristeza de todo cientista é estar escalando uma montanha e chegar no topo dessa montanha e os teólogos já estarem lá. Porque, no final das contas, a resposta para tudo é Deus, né? Então, tudo bem, questionem, procurem, vocês vão chegar na resposta que a gente já tem. Deus, a gente só aceitou antes. O outro argumento, esse realmente muito bonito, é o refinamento fino do universo. O que esse argumento diz? Que também é muito óbvio para mim. Os cálculos científicos, físicos, matemáticos, eles mostram que o universo funciona exatamente como ele tem que funcionar, na contramão da probabilidade, né? Então, por exemplo, o problema dos três corpos, não a série, o problema físico, o problema dos três corpos. O sistema solar funciona num problema de N corpos. Então, todos os corpos do sistema solar estão se puxando, se empurrando, gravitacionalmente falando. Se Vênus fosse, 5 graus de eixo diferente, para a esquerda ou para a direita, o sistema solar entraria em estado de caos. Porque a Vênus puxaria a Terra, o Sol puxaria a Terra, aí a Terra não orbitaria o Sol, orbitaria Vênus, e daí ficaria frio, aí ficaria quente, aí seria jogado no Sol. Então, assim,
qualquer pequeno detalhe que altere o sistema solar já entraria num estado de caos. Daí você faz os cálculos, você faz as simulações, e há uma pequena probabilidade, sei lá, eu tô chutando, tá, gente? Mas assim, 5% de probabilidade do sistema solar se encaixar de forma que funcione. Desses 5%, 2% de que a Terra esteja exatamente no eixo necessário para sustentar vida. E é o que acontece. Então, o universo, ele funciona contra as probabilidades da matemática. Tem que ter alguém que está regendo isso. Então, esse refinamento fino do universo é muito difícil. Você olhar para ele e você falar assim, não tem Deus. Né? Que é o que a Bíblia diz, né? A natureza reflete a existência, ela revela a existência de Deus. Só que a física hoje vem calculando coisas que a gente olha e fala, é isso? É a natureza mostrando que há um Deus. Uhum. De novo me parece uma evolução de um anterior, de um argumento anterior, mas melhorado ou aperfeiçoado, que é o argumento da teontologia. Deus, ele tem um universo, o universo todo ele é muito bem arquitetado. Não tem como isso ser simplesmente obra do acaso, da evolução, porque tudo é muito bem arquitetado, né? Tá tudo muito bem organizado. O universo não é caótico. Há uma ordem nas coisas. A gente vê isso no ser humano, né? Na própria criação do ser humano e dos outros animais e vegetais, como cada célula e órgão desenvolvido funciona visando um propósito unificado ali, mas como isso também se converge com o resto das coisas criadas. Então a ideia da teontologia, o argumento teleológico, não teleológico, é justamente essa tratativa de um Deus que organizou esse universo todo. E que, de novo, se é pra gente ter argumento racional que ajude a fundamentar, é um bom argumento. É um excelente argumento. Não tem nem o que divergir. Pra mim isso também é muito claro. É Deus. E é óbvio, né? É Deus. Eu acho legal. Eu não vi o testemunho dele, o relato dele, né, de como foi. Tô ouvindo aqui por ti, né? Eu vi só a notícia mesmo no feed da Gazeta do Povo. Mas vou falar de novo o que a gente mencionou no início. Se esses dois elementos foram os elementos que geraram a conversão, não vai ser suficiente. Agora, se houve uma conversão, e a partir dessa conversão ele, como um cientista, filósofo, começou a olhar para as coisas da ciência com um olhar agora convertido e ver Deus nessas coisas, maravilhoso, esse homem vai ser um crente extraordinário, vai servir o ministério aí, vai servir a obra do Senhor demais. Mas se é só o argumento racional que o convenceu, não houve conversão mesmo. De novo, estou entrando no campo de julgamento aqui. Exato. Houve convencimento. Houve convencimento, né? Porque o que converte é a palavra de Deus. Mas então, o que acontece? E aí, novamente, né, o que a gente quer aqui agora, né? Apresentamos a situação, amiguinho. Uhum. Apresentamos o caso. O que a gente pode, nós como cristãos, né, podemos aprender com isso? Vamos observar a história dele. Eu acredito que houve o convencimento. Né? Esses argumentos, ao ele estudar a filosofia da religião, fizeram ele parar e pensar, puxa, cara, realmente tem que ter um Deus. A partir dessa nova perspectiva, ele volta para a Bíblia e começa a ler. Ele vai para uma igreja, ele está frequentando a igreja anglicana. Ótimo. Ele está convivendo com a comunidade cristã. Então, há pontos ainda que a racionalidade dele fala mais alto. Ele deixa isso claro na entrevista. Ele ainda se considera um meio termo entre um cristão tradicional e um ateu. Uhum. Então, há alguns pontos ali que nós, cristãos mais tradicionais, a gente olha, mas ele está num processo. Agora, a cristologia que ele apresenta é muito interessante, porque ele entende sim que Jesus existiu, que ele é Deus e que ele encarna como homem, porque ele entende que se há um Deus e há necessidade de aproximar o homem a Deus, antes esse Deus tem que se fazer homem. Ele consegue entender isso, o processo de que faz sentido o Deus se fazer homem para aproximar o homem de Deus. Que é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade da cristologia. Agora,
ele tem dificuldade com o ponto da remissão de pecados. Porque é um ponto mais de fé, né? Entender que Jesus morre na cruz para receber os nossos pecados, para que nós sejamos livres dos pecados. Então, ainda falta um pouco de fé. Eu acho isso muito interessante. Ele está num processo, né? O que a gente, cristão, pode aprender com isso? O primeiro ponto que eu acho que a gente pode aprender com isso é a gente tem que incentivar os processos individuais de cada um e respeitá-los. A gente tem que entender realmente que Deus, ele é soberano e ele está também por detrás dessas ações. E se ainda não houve uma conversão, ou se não houve, fato é que essas questões até aqui foram que conduziram ele a, talvez pela primeira vez na sua vida, buscar uma igreja e buscar uma leitura bíblica não com a intenção de refutar o texto, mas com a intenção de realmente ouvir Deus no texto. Talvez não tenha tido uma conversão ainda, mas talvez tenha tido um chamado, vamos usar aqui termos soteriológicos. Ele foi chamado, ele ouviu um chamado. Paulo, tô te chamando. Filipe, tô te chamando. Filipe, vem. Ele ouviu o chamado, ele ainda não respondeu. Ele está decidindo o que ele vai responder com esse chamado. Né? Chamado ainda é um fundamento da salvação. A salvação inicia com a conversão. Se for da vontade do Senhor, nada impede que essa conversão tenha início aí, muito em breve. Lendo a Bíblia. Aí sim, lendo a Bíblia, que a palavra de Deus é o que converte o coração humano. Então, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação da palavra ali na igreja que ele está frequentando, não tem como, gente. A palavra de Deus, ela converteu as nossas vidas, ela converteu nossos corações, e a gente que é crente, como que a gente vai duvidar que ela pode converter a vida de um ateu? Por mais que ele tenha dezenas de argumentos racionais a seu favor, não tem como negarmos isso. Então acho que o aprendizado é a gente respeitar, eu concordo, respeitar os processos e deixar acontecer da forma como tem que acontecer. Exato. Muitas pessoas no canal do YouTube, lá onde dessa entrevista inicial que ele anuncia, estou conversando, muitos comentários de supostos cristãos negativos sobre a visão dele de cristianismo. Então, pessoas que mais estariam afastando ele de continuar vivendo essa busca pelo Cristo do que estariam ajudando, sabe? Então, cara, tem que deixar, tem que respeitar, entender que ele está buscando da forma dele, né? O que tem, incentivar ele. O que tem que as pessoas... Aí é maturidade, né? Mas isso é coisa de internet, né? A internet tem esse mal. Exato. O Felipe Goff, como ele é uma pessoa relevante no mundo acadêmico, é lógico que nesse processo todo ele vai compartilhar coisas nas redes. E aí a gente tem que saber filtrar o que é bom e o que não é bom. Felipe Goff não tá criando uma teologia nova, não. Esses argumentos dele são antigos. Tava até falando com um amiguinho antes de começar o cast. Essa proposta do Felipe Goff existe já. A teologia do processo nasce ali no século XX. Ela tem essa proposta mais racional de entender a Deus naquilo que é mais difícil. Então, por exemplo, a teologia do processo entende que Deus ele é um Deus de amor, ele é um Deus que sabe todas as coisas, mas ele não é todo-poderoso. Por quê? Porque não tem como você ser um Deus de amor, você ser um Deus bom, que sabe todas as coisas e ainda ser todo-poderoso na visão da teologia do processo. E aí eles constroem toda uma ideia de Deus, esse é um dos argumentos, eles daí constroem toda uma ideia de Deus que evidencia essa impossibilidade dele ser todo-poderoso. Tem outra visão, a visão do teísmo aberto, que também é uma visão que muitos evangélicos acabam apoiando e que vai surgir a partir da teologia do processo, que é a ideia de um Deus que não sabe todas as coisas do futuro. Então ele sabe em partes apenas. Então ele tem coisas que ele sabe, que seria a visão fechada que ele tem de futuro. Mas existem coisas que são abertas. O que é aberto? É aquilo que Deus ainda não sabe, porque cabe à liberdade humana decidir. Veja que são todas explicações racionais para quem Deus é, naquilo que é mais difícil de entender. Igual ele tem dificuldade com remissão de pecado. Porque ele não deve ter entendido graça ainda, sendo bem sincero, acho que ele ainda não entendeu graça. Porque graça é um troço que a razão não entende. Porque ele tá naquele argumento original do ateísmo, né? Cara, se Deus é todo-poderoso, por que tem sofrimento no mundo? Porque faz parte do processo ter sofrimento. Há consequências para as nossas ações.
Eu vi... E isso está dentro da justiça de Deus também. Sim. Ele ainda não aceitou a justiça de Deus. Então Deus, ele ama de forma ilimitada, sabe de forma ilimitada, mas as coisas são assim. A única explicação é, ele não tem todo esse poder que o pessoal diz que ele tem. Racionalmente falando, é lógico que faz sentido. Biblicamente falando, não faz nenhum sentido, porque a Bíblia Exatamente. trabalha com os paradoxos. E é por isso que tem que ter a conversão, que a conversão transcende a razão. Exato. Então, assim, a proposta do Philip Goff não é algo inovador, os argumentos dele não são inovadores a respeito do cristianismo, os argumentos racionais são uma evolução, achei legal a perspectiva dele, mas a proposta teológica que ele constrói não é inovadora. E acho que isso evidencia mais ainda o quanto o ser humano, no final das contas, ele apenas replica, de fato, aquilo que continua sendo as indagações há séculos. Não há nada de novo debaixo do sol, já dizia o sábio Salomão. Na teologia, parece que a gente não tem coisas novas a serem... São as mesmas indagações. Isso é ruim? Não é ruim, isso evidencia como o ser humano tem dificuldade com algumas respostas. E aí as pessoas têm que ter paciência. Ele é alguém conhecido, ele vai falar nas redes. Nossa, olha aqui, ele difundindo uma heresia. Graças a Deus tem gente também nas redes que vai refutar com certeza. Tem muito teólogo bom que vai apresentar os argumentos contrários. E criticar não ajuda, né? Em vez de criticar, vamos ajudar ele no crescimento. Outra coisa que eu acho muito importante a gente aprender com essa história é a importância da gente estar conectado no mundo em qual vivemos. Claro, a gente não tem a obrigação de saber quem é Philip Goff, somos brasileiros, ele é britânico, nós temos a nossa leva de filósofos ateus que nós conhecemos, espero, mas esse ponto que você falou da importância é um evento tão importante no social mundial que a Gazeta do Povo publicou sobre, que é um jornal aqui do Paraná. Então, é importante a gente estar conectado no mundo que está acontecendo para a gente ver como Deus vem agindo. Talvez ainda não tenha acontecido a conversão dele, whatever, não me importa, no sentido de que o fato dele estar anunciando esses dois argumentos que racionalmente fazem sentido está alcançando pessoas que nenhuma igreja alcançaria. Então, uma ferramenta está sendo usada por Deus para anunciar um argumento racional que também a gente não depende dele, mas ele é importante. É importante a gente entender que aquela noção básica de que, obviamente tem um Deus que controla o universo. Hoje, há um argumento científico que fala, gente, tem que ter esse Deus realmente que controla o universo. É nossa função como cristão também estar munido dessas informações. Acho que isso fundamenta essa última razão que você mencionou, esse último aprendizado, reforça a ideia também de que nós precisamos conhecer alguns contextos culturais, intelectuais, sociais, a fim de praticarmos com mais eficiência a missão, a evangelização. Exato. Não adianta, o Philip Goff é o tipo de pessoa que não será alguém evangelizado facilmente. Porque a palavra não tem poder de convencer. Não é isso. É que quando a gente fala de missão, de evangelização, a gente tem que se colocar também no contexto que aquela pessoa está inserida. E contextos envolve conhecer os argumentos que ela tem, os preconceitos que ela já possui, né? Porque todo mundo tem seus preconceitos. É normal, antes de conhecerem uma nova ideia, a gente tem sempre preconceitos sobre tudo, né? Todo mundo tem essa mania, né? Não, eu já tenho um pensamento sobre isso, é preconceito. Ainda mais quando o cara é um filósofo PhD, né? Exatamente. Então ele já tem vários preconceitos formados sobre Deus, sobre fé, sobre cristianismo, sobre Bíblia. Ele tem então isso. Eu tenho que conhecê-los. Eu tenho que conhecer a linguagem que esse cara usa. Eu tenho que conhecer os livros que ele produziu. Porque não adianta eu chegar lá com os meus argumentos que não vão fazer sentido para ele. Né? O convencimento faz parte do processo da conversão. A gente aqui destacou a distinção de ambos, mas faz parte da conversão ter também um convencimento. Não é só ele. E ele isolado também não funciona. Mas o convencimento está inserido. E para ter convencimento tem que ter essa empatia, tem que ter essa conexão. Às vezes a gente critica tanto e esquecemos disso. E eu acho que esse âmbito dos ateus acadêmicos, essa linha de ateísmo mais acadêmica,
precisamos ter cada vez mais pessoas envolvidas com esse meio, porque é a área que está dialogando da teologia com a ciência. Hoje nós temos bastante gente aí, eu conheço pelo menos bastante gente da teologia que trabalha em consonância aí com a ciência, e isso é muito bom, só que tem gente que tem que fazer isso no sentido missiológico também, né? Indo para a missão, para a evangelização. Que isso seja um incentivo. Se Deus está chamando alguém aí para fazer evangelismo no meio dos agnósticos acadêmicos, olha aí, ó, uma boa oportunidade. Comece a estudar aí um pouco como está sendo esse processo para o Philip Goff. É isso, meu povo! O mundo está girando, meu amiguinho. Deus está agindo. Isso aí. Deus. E, cara, isso é uma coisa assim que eu acho maravilhosa, no sentido de que, né, a Bíblia fala, né, tipo, a gente brinca, né? Se ninguém fizer, tem o burro lá de Balaão. Se precisar, Deus levanta as pedras para adorar. Uma leitura de um texto filosófico, de um argumento, leva uma pessoa a se questionar e a procurar uma igreja. Deus age, cara. Deus age através de onde Ele quiser. A gente não pode limitar o agir de Deus. A gente tem relatos de pessoas islâmicas que, ao lerem o Alcorão, começaram a perceber que não fazia tanto sentido e foram para Deus. Então, assim, Deus vai agir, Ele vai alcançar. A gente tem que fazer a nossa parte. E a gente pede, quem sabe, você não ajude a gente a fazer a nossa parte, curtindo o nosso cast, comentando, compartilhando esse cast com as pessoas, né? Isso ajuda a gente, que o castzinho aqui, né, meu amiguinho, é um pouco da nossa parte nesse processo. A gente quer poder abençoar a sua vida, a gente quer poder abençoar a vida dos outros. Meu amiguinho, muito obrigado pela tua presença. Valeu, meu amiguinho, muito bom estar com vocês aqui mais um 2 Nerds e uma Bíblia, gente. E que Deus possa nos abençoar e nos conduzir aí nessas questões desafiadoras do ateísmo. É isso, um beijo e um queijo.